Graça e paz, igreja, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Queridos, nessa noite, a gente ainda vai continuar falando sobre honra. Não sei quantos estiveram aqui no culto passado, mas o Senhor tem nos direcionado para esse tempo, para que a gente foque nesse tema, para que a gente possa trabalhar de diversas formas, ampliar muito o estudo desse tema e trazer para vocês. A palavra de Deus em 1 Samuel 2, tem um versículo ali que eu estava meditando nele hoje à tarde, quando Deus usa um homem para confrontar o sacerdote Eli, porque ele, como sacerdote, como pai, ele tinha uma postura muito omissa diante de tudo que os seus filhos faziam. Coisas abomináveis ao Senhor. E ali ele é confrontado. Tu amas mais a teus filhos do que a mim? O Senhor pergunta para ele. E aí Deus fala que por essa atitude omissa, onde ele mostrava mais, ele dava mais importância. Ele não dava tanta importância àquilo que agradava a Deus. Ele precisava ser mais posicionado, mais firme. O Senhor, ele fala que pesaria a mão. Porque a bênção do Senhor para as nossas vidas, ela é condicional, amém? Se estivermos com Ele, se quisermos andar por um novo e vivo caminho, nós seremos muito abençoados. Se quisermos e obedecermos, ouvindo tudo aquilo que Ele nos ensina e praticando, nós comeremos o melhor da terra. Mas se não, se nos rebelarmos, não tem como nós termos uma vida abençoada por Deus, uma vida abundante, com toda a paz, alegria, com tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Não tem como. A gente precisa escolher todos os dias, amém? E eu estava meditando, nessa palavra, porque ali ele segue falando: a quem me honra, honrarei, e a quem me desonra, desprezarei. E eu fiquei pensando, Deus, mostra a nós o que há em nós ainda que te desonra, para que a gente possa se corrigir, amém? Só que para Deus nos mostrar algo, queridos, a gente precisa desejar viver a humildade. Muitas vezes é difícil, porque nós nos vestimos de armaduras, que são armaduras de orgulho, e a gente precisa se despir disso. Então, a humildade é uma característica que nós devemos buscar urgentemente, em todo o tempo, constantemente, porque com a humildade nós receberemos todos os puxões de orelha que Deus quiser nos dar, e Ele nos fará ser melhores, amém? E tem uma palavra aqui em Salmo 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa é a primeira frase. E eu fiquei pensando, o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Ele sabe se há em nós alguma estrutura de desonra que precisa ser subjugada com atitudes de honra. E a gente precisa dessa humildade para conseguir enxergar, amém? Porque pode haver muitas coisas em nós que a gente não esteja enxergando. E aqui diz assim, no final de Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Que nós possamos ser tocados em todo o tempo pelo Senhor e nos colocarmos em humildade, para que sejamos corrigidos e alinhados, segundo tudo aquilo que está no coração de Deus, para que alcancemos graça, misericórdia e o favor de Deus, amém? Vamos se colocar de pé, para que a gente possa orar. Graças e paz, queridos. Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos. Te bendizemos, Pai, porque os nossos pés estão na tua casa. Grande é a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Grande é o teu amor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não desiste. O Senhor sempre está querendo estar perto da gente. O teu amor por nós nos constrange, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a cada dia os nossos olhos possam se abrir, Senhor, para que possamos compreender a largura, a altura e a profundidade do teu amor que está em Cristo Jesus. E então, Senhor, com corações gratos, Pai, possamos ser a resposta que o Senhor merece. Uma resposta de honra, uma resposta de gratidão, uma resposta de entrega e devoção, Senhor, porque o Senhor merece a honra, o Senhor merece a glória, o Senhor merece o louvor, Senhor. Tu és o Deus Criador, Tu és o nosso Salvador. A Ti devemos tudo que somos, Senhor, e tudo que temos. Pai, que a cada dia a nossa vida seja uma resposta de gratidão a Ti, Senhor. Esse é o desejo mais profundo dos nossos corações, alegrar o coração daquele que tanto nos ama. Pai, em nome de Jesus, Pai, que os céus dessa noite sejam os céus do Senhor, e que na autoridade do nome de Jesus seja subjugado todo o mal essa noite, e que seja repreendido todo poder contrário. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos que é chegado o reino, e que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como no céu. Entregamos também, Pai, nessa noite aqueles que choram, aqueles que precisam de um milagre, aqueles, meu Deus, que não ouviram uma palavra positiva dos homens, mas do céu o milagre pode vir. Que o Senhor possa alcançar as histórias, os históricos, Senhor, as situações que os teus servos vivem, e mover o sobrenatural para que todos vejam, saibam e considerem que a tua mão poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o teu poder que nós opera, Senhor. Faça assim no meio do teu povo, Pai. Levanta o caído, desperta aquele que está sonolento, Senhor, e aquece cada coração, Senhor, dos teus filhos, para que seja encontrada uma igreja viva, louvando a um Deus vivo e glorificando o Senhor na terra. Assim nós oramos, Pai, em eterna gratidão, e te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
Deus, prazer maior não há. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, queremos te entregar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas, elas são incomparáveis. Obrigado, Jesus. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Oh, te honramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Antes do meu falar, já cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes do meu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, e
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Quando eu me afastei, o seu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Quando eu não tinha valor, alto preço pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, incansável, onde eu estiver. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Ilumina as trevas, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as trevas, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as trevas, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as trevas, escala as montanhas pra me encontrar. Oh,
que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Tu és Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro, não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, Tu és santo. Santo, santo, Deus poderoso, Ele é santo, santo, Deus poderoso. Poderoso, Tu és, Tu és, Tu és. Não há outro, não há ninguém como Tu, Jesus. Não há outro igual a Ti. Não há nem no céu, nem na terra. Só Tu, Senhor, só Tu, Senhor.
suas mãos, igreja, declare: Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas de guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha eu já fechei, porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido no Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o seu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Pode me lançar. Pode me lançar, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Diga isso a Ele. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode deixar.
rocha pode me lançar. Aleluia.
igreja. Tá faltando um cadinho mais, sabe? Sabe aquele pouquinho que tá faltando para tocar o céu? Eu sei que você pode dar mais. Quero pedir para você cantar com a gente mais uma vez essa parte que diz que Ele é forte e poderoso, mas com tudo que você tem. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra tudo que você tem vivido na presença dEle. Falta só mais um cadinho. Ficou um pouquinho menos do que tudo aquilo que Ele merece. Amém? Vamos lá? Forte e poderoso, tua glória enche os céus, mais belo do que o ouro, mais doce que o mel. Meu coração te adora, pra sempre cantarei. Ele é o Rei da glória. Forte e poderoso, tua glória enche os céus, mais belo do que o ouro, mais doce que o mel. Meu coração te adora, pra sempre cantarei. Ele é o Rei da glória. Abram-se os portais, pra que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abram-se os portais, pra que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da Aleluia. Aleluia. Nessa hora, igreja, a gente quer compartilhar com vocês um milagre, mais um milagre vivido nesse lugar, onde a gente ora, onde a gente clama e Deus move os céus. Quero chamar aqui o milagre de pé hoje aqui, que está aqui nos visitando. Vem, Kátia, com seu esposo, vê se ele quer vir também. Karen, vem com Maria aqui. Porque o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Vem, Maria, que nós vamos agradecer a Deus com a igreja toda que você está curada. Pastora Carol, traz eles aqui. Cadê a Evelyn? Vem cá, Evelyn também. A Evelyn, líder da Kátia. Pastora Carol, que acompanhou todo esse tempo. Essa família viveu mais um milagre de Deus. Outrora, foi aquele senhor ali, que a mula pegou ele de jeito, e nós clamamos pela vida dele, e ele ficou restabelecido. E agora a netinha da Kátia, Maria, teve uma apêndice supurada, correu risco de vida, ficou quase um mês na UTI. E hoje ela está aqui de pé. E a mãe fez questão de vir aqui para agradecer a Deus esse milagre. Né, Maria? Você está feliz, tá? Está feliz? Não quer falar no microfone. Vamos orar, Maria, agradecendo a Deus? Vamos? Karen, você quer falar alguma coisa para a igreja? Só agradecer. A gente quer, a família está aqui, queridos, para agradecer no altar do Senhor as orações de todos vocês, a equipe dos intercessores, que foram incansáveis. Foi quase um mês de UTI, quando ela já estava quase para sair, o pulmão apareceu com líquido, teve que fazer intercorrência e vencemos essa batalha. E eu quero profetizar que nessa unção de honra, que a cada dia viveremos, o Senhor, todo o mal, todo o intento do maligno contra a nossa vida será subjugado. E nós venceremos, saltaremos muralhas. E na força do Senhor, venceremos toda e qualquer adversidade. Amém? Vamos orar? Pai, engrandecemos o Teu nome, meu Deus, por esse milagre. Pela vida de Maria, meu Deus. Porque foram dias desafiadores. O coração da mãe desesperado. Toda a família ali intensamente, cada momento com a Maria,
naquele hospital, mas o Senhor foi misericordioso. A tua bondade, que alcança gerações, meu Deus, a tua misericórdia alcançou Maria, alcançou essa família. E eles estão hoje aqui para te agradecer, para te honrar, para te prestar a devida honra, porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor fez cessar toda infecção, todo mal. O Senhor esteve cada momento com os teus anjos acampados, com a Maria, meu Deus, com essa família fortalecendo, ensinando-os a confiar contra as circunstâncias. E o Senhor moveu o teu sobrenatural. Muito obrigada, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória. Que cada dia mais o Senhor os abençoe e que eles possam, em todo o tempo, se lembrar dos milagres, Senhor, do Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos como igreja. Amém. Amém, queridos. Vão colecionar milagres, né? Esse avô aí, ó, já é um milagre também. Vem, apóstolo. Nessa hora, queridos, se tiver ainda alguma criança, que vocês possam encaminhar ali para as salinhas, até 7 anos aqui embaixo, e de 7 anos em diante, lá no 2º andar. A Aurora está aí hoje? Cadê? Ah, não, eu pensei que a Aurora estava aí, confundi. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo milagre. Vocês estão me ouvindo bem aí? Mais ou menos? Sim ou não? Estão ouvindo? Então tá bom. Deus é um Deus de milagre. Amém? Vou pregar para lá? Sim? Não, né? Melhor assim, né? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. A tua mão, ela não está encurtada, Senhor, que não possa atender e fazer o sobrenatural na vida dos teus servos. Nessa hora nós pedimos, Pai, de certo confessamos a nossa dependência do Senhor e pedimos que a tua graça, o teu favor e a tua unção esteja nesse lugar, na ministração da tua palavra, para que a glória e o louvor seja sempre, Senhor, sempre, e a honra dada a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Semana passada falamos sobre a honra aos pais. E foi muito falado aqui sobre como que os pais, né, honrem seu pai e sua mãe, para que sejam longos e prósperos os seus dias sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Encontramos isso tanto no Antigo Testamento, como foi relembrado no Novo Testamento. E essa palavra de honra, primeiramente direcionado para os pais, eu creio que não tem ninguém que nós devemos mais honra do que os nossos pais. São, sem dúvida, as pessoas nessa terra, na face dessa terra, que mais fizeram pela gente. Fora Deus, ok? Aqui eu estou falando agora aqui entre nós, entre os homens. Ninguém que a gente deva mais honra. Você não teria nascido se não fosse os teus pais. Se fosse isso, apenas isso já seria suficiente para você dever honra, para ter que honrá-los com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Honrar nossos pais, reconhecer. Porque se honra é reconhecimento, distinção, valorização por serviço ou dom, ninguém te fez mais do que seus pais. Ninguém trabalhou mais. E a gente viu também que Deus também requer essa honra da gente e que quando a gente não honra, vocês estão comigo? Fica um débito no nosso currículo e quando você não é honrado, fica um débito no teu coração. Quer ver uma coisa? Vamos lá. É muito fácil a gente ver quando é na nossa direção, né? Quando você faz alguma coisa por alguém e a pessoa não agradece, não reconhece, fica ou não fica um débito no teu coração? Fala para mim. Tem aí no teu caderninho anotado ou não tem? Pessoas que você ajudou, que você fez das tripas coração, e ela não respondeu à altura, não foi grata, não fez a distinção, a devida distinção do teu valor e do teu serviço para com ela.
A gente sabe disso. Quando a falta é na nossa direção, o débito, o nosso coração dá aquela acusada. Ela acusa tanto, o nosso coração acusa tanto a falta da honra, que a gente, às vezes, se distancia dessas pessoas. Aliás, tem pessoas que não têm mais o privilégio do teu convívio porque elas te desonraram, porque ficaram te devendo honra diante daquilo que você fez. E os nossos filhos são aqueles que a gente mais procura ser honrado, porque a gente fez muito por eles. Eu falei semana passada, né, das fraldas que a gente trocou, das noites que a gente não dormiu, né? As mulheres, então, as dores de parto, tudo que a gente passou até que os nossos filhos cresçam. O nível de entrega, de sacrifício, de tudo que a gente faz. Falei aqui que às vezes a gente não... Se tem pouca comida, a gente para de comer para que os nossos filhos comam. E aí vai a entrega. E a gente espera uma resposta dessa entrega como pais. E se não vem, fica um débito no nosso coração e fica ali apontando, está faltando. Ontem, Daniel... lembrei, viu? Ontem, Daniel, a gente fez uma festinha para ele lá. Eu comprei o bolo, aí fizemos um bolinho, né? Aí cantaram parabéns. Aí quando cortou o primeiro pedaço de bolo, eu falei, poxa, tomara que seja para mim, né? E o primeiro pedaço de bolo vai, aí Daniel olhou para o meu pai. Eu falei, opa, maravilha. Aí Samira, que é a futura esposa dele, falou, já deu aquela murchada. Eu falei, calma, Samira, seu dia vai chegar. Aí ela falou assim, ano que vem o primeiro pedaço é meu. Olha o coração já esperando, porque ano que vem é um novo núcleo familiar e ele tem que honrar realmente ela. Já saiu lá de casa, então o primeiro pedaço de bolo vai ser o dela ano que vem, ok? Amém. Amém. Vamos casar em agosto. Amém. Glória a Deus. Foi agosto de Deus, né? Vai ser agosto. Tinha que ter um trocadilho, né? E é tanto assim que Deus fala em sua palavra em Malaquias, Deus acusando também isso, que o coração do Criador também fica esse débito. Ele fala o seguinte, olha, o filho honra o pai, o servo é o seu senhor. Eu sou senhor e pai, onde está a minha honra? Deus cobrando a honra, que também fica um débito no coração dele, ok? Eu estou voltando nesse assunto para que isso fique claro, porque a base da honra é reconhecimento, distinção por serviço ou dom. E ninguém fez mais por você do que Deus. A Valnice Milhomens fala que Deus tem dois direitos, grandes direitos sobre as nossas vidas. Dois grandes. Primeiro, de criação. Deus te criou, meu irmão. Você deve tudo a Ele. Se não fosse Ele, você nem estava aqui. Eu sei que seu pai e sua mãe tiveram uma boa ajuda nessa história toda. Mas foi Deus que te gerou. A Bíblia fala que nós viemos dEle, desde a criação do mundo. Ele tanto é a nossa origem, quanto é o nosso destino. Quando Jesus falou, quando ele estava indo embora, ele não falou, não vou para o céu. Jesus falou, eu vou para o céu? Tem gente que acha isso. Ele falou, eu vou para o Pai. Nós viemos dele e voltaremos para ele. Então, ele tanto é a nossa origem, quanto é o nosso destino. Então, nós devemos o fato de estar vivos ao Deus Criador. Isso já é muita coisa, ok? A tua vida é dele. Você foi feito por ele, para ele. E você também tem outro grande débito em relação a quem você é e Deus. Ele é o Deus que te salvou. Porque ele te criou, você se perdeu e ele foi lá te salvar. Deu a vida por você. Então, a gente tem uma dívida impagável, impagável. Mas o que Deus espera de nós é que a gente coloque a mão na consciência, entenda o quanto Deus fez por nós, quem Ele é para nós, e a nossa vida seja uma resposta de honra, respondendo para Ele, né, por quem Ele é. E Ele está buscando essa honra nos corações humanos, porque Ele sabe quem Ele é, Ele sabe o que fez por nós, o preço que foi pago na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E a gente vai fazer o quê? Dar uma resposta tímida a um Deus que fez tudo por nós? Seria justo algo assim? Então nós temos, e a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, para que nos nossos corações humanos a gente também sinta o débito da honra, para a gente sentir na pele quando é fazer por alguém e não ser reconhecido. O débito está faltando honra, tá? Estão te devendo honra. Quando estão te devendo honra, quando a conta está no vermelho, a gente sente na pele. Quando a gente faz por alguém, você deve estar lembrando aí pessoas. Eu já dei o testemunho aqui de uma mãe que, quando eu falei desse negócio do primeiro pedaço de bolo,
Ela falou assim, pois é, pastor, a minha filha, só com 12 anos que ela foi me dar o primeiro pedaço de bolo. Olha só como é que são as coisas. O coração de mãe ali, naquele débito, esperando reconhecer. Então, os nossos relacionamentos, pode ter certeza, querido, são muito baseados na questão de honra e desonra. E a gente está tão próximo de pessoas que honram, valorizam a nossa presença, que estão felizes quando a gente está junto, quando a gente está perto. E você sabe disso. Você sabe quando alguém olha para você que te valoriza. É um olhar, um gesto, uma atenção, um movimento na sua direção. Aí você sabe, bom, tal pessoa me valoriza, tal pessoa me honra, ela faz distinção da minha pessoa. Quando eu chego, eu vejo no semblante, eu vejo no comportamento da pessoa que eu tenho valor para ela. E aquilo me toca e eu fico bem do lado dela. Por isso que a Bíblia fala que Deus ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado, contrito, mas aqueles que desejam estar com Ele. Porque o desejo de estar com Deus essa intensidade desse desejo é uma moeda, não financeira, mas é uma moeda que compra o acesso, ok? Por isso que a Bíblia fala, aquele que tem sede vem e beba. Quem tem sede? O cara não tem sede não vai. Porque quem deseja é porque valoriza, porque honra, porque faz a distinção daquilo que é realmente precioso. Então a honra tem esse poder de construir relacionamentos, de esfriar relacionamentos, de aprofundar coisas. Né? Mais um exemplo aqui. Por exemplo, vamos botar que uma pessoa está na tua casa lá e você faz um café. Hoje em dia, né, é quase que uma prova de amor. Se você fizer um ovo e um café, então, meu irmão, o negócio está ficando legal. Hã? E se botar uma picanha, então, meu irmão, é a consideração alto nível, amém? Tipo assim, essa é a honra completa. Ovo, café e picanha. E azeite, né? Passa um azeite. Aí a lista vai crescendo, né? Meu Deus do céu. Mas vamos para essa semana. Ficaram no azeite. Tem ninguém com fome não, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Essa semana a palavra está lá em Provérbios 3, 9. Uma questão de honra. E hoje a gente vai falar sobre honra a Deus nas nossas finanças. E você vai entender ao longo da palavra que Deus, de fato, Ele não quer o nosso dinheiro. Ele quer que a gente expresse honra da forma que a gente oferta a Ele. Ele quer se sentir o primeiro, o honrado, o valorizado da forma que a gente faz as nossas ofertas. E isso é tão importante, que em alguns momentos Deus fala assim, cara, eu nem quero essa oferta. Essa oferta que não expressa honra, eu nem quero. Então dá para ver claramente que Deus não está atrás do nosso dinheiro ou diminuir o que a gente tem, mas usar o fator da honra para regular a nossa relação com finanças. E você vai entender isso ao longo da palavra. E o texto está lá em Provérbios 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só, um assunto interessante, uma curiosidade da Bíblia. Você sabia que os assuntos cruciais são super importantes, como fé e oração, e a gente tem que chegar à conclusão que são importantes, fé e oração, aparecem juntos na Bíblia em torno de 500 vezes, ao passo que, quando Deus fala sobre riquezas, posses, bens, aparece citado na Bíblia 2.350 vezes. Olha só, 5 vezes, quase 5 vezes mais. Em quase metade das parábolas que Jesus falava, ele tocava no assunto de bens, riqueza e dinheiro. Então, isso quer dizer que o dinheiro é mais importante do que fé, salvação, oração? Claro que não, não é. Mas a forma que a gente lida com o dinheiro, isso sim. Então a palavra quer reposicionar o nosso coração em relação à forma que a gente lida com o dinheiro, porque isso pode ultrapassar a honra que a gente dá a Deus. E isso sim é perigoso. Então o dinheiro em si não tem problema. E às vezes as pessoas leem a Bíblia de forma assim corrida ou não sabe exatamente o que está ali e dizem assim, como dizia as Sagradas Escrituras, o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E qual a diferença? É imensa. É tão grande que você pode não ter o dinheiro
e ter o amor ao dinheiro, e está lascado. Como dizem o seguinte, você pode estar com tanta dívida que se for chamar a sua esposa de meu bem, o banco vai lá e leva ela. Então eu posso ter o amor ao dinheiro sem ter o dinheiro. Olha que coisa horrível. Deus me livre. Amém? Então o dinheiro em si não tem problema. Mas o amar o dinheiro, isso sim, pode me tirar da posição que Deus quer. Então essa honra, essa distinção em relação a Deus, é reposicionar o meu coração em relação a isso. Eu falei esses dias sobre nosso esqueminha de prateleiras. Quem lembra disso? Tem coisas que estão na prateleira de baixo, na prateleira média, tem coisas que estão na prateleira de cima de importância, né? E tem gente que bota o dinheiro lá em cima na prateleira de importância. O dinheiro tem importância? Tem. Mas tem um lugar que é acima da prateleira, que nem a prateleira, que é um trono, que está o Senhor Todo-Poderoso, que não pode competir com dinheiro. Inclusive a Bíblia fala, e é a única coisa que a Bíblia compara com Deus e que pode competir com Deus no coração humano, são as riquezas. E a Bíblia fala, aquele que ama mamon ou riquezas vai detestar Deus e vai deixar de adorar a Deus. Porque você pode amar a Deus ou as riquezas. Porque você vai se devotar a um e odiar o outro. Então, na Bíblia está botando ali, não que o dinheiro tenha esse poder, mas o homem amando o dinheiro pode colocar o Deus, né? Amando o dinheiro, pode colocar ele como um Deus no seu coração e destronar Deus. E aí fica a esperança dele toda no dinheiro. E essa coisa tão maligna, olha só, que você conhece pessoas que destroem relacionamentos por conta do dinheiro. Quem conhece amizades aqui que foram desfeitas? As pessoas eram amigas pra caramba. Aí entraram numa sociedade, deu ruim, e aí a amizade ruiu. Quem já ouviu isso? O que foi? Amor ao dinheiro. Porque a Bíblia fala o seguinte, cara, se alguém te passar a perna e fizer alguma coisa, sofre o dano. Perdoa e segue em frente. Ok? Mas você vai conhecendo a alma humana em pessoas assim, que elas quebram um princípio, usam pessoas para adquirir riquezas, porque o coração delas está no dinheiro. E é isso, exatamente isso, que Deus quer regular no coração humano, quando ele pede honra na hora da oferta. Porque ele quer colocar as coisas nos seus devidos lugares. Amém? Para que ninguém espere do dinheiro mais do que ele possa dar. Porque o dinheiro ele é um ótimo servo, um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Quando você se dobra ao dinheiro, se dobra às riquezas, você se torna servo dele. E acaba não usufruindo até do que o dinheiro pode dar. Porque tem pessoas que têm esse relacionamento doentio com o dinheiro, e aí tem pessoas que descambam. Uns gastam mais do que podem, que descambam e ficam endividados, e o outro retém muito mais do que precisava reter. E a Bíblia fala que aquele que retém mais do que é devido, no fim, lhe será por pura perda. Conhece gente que tem dinheiro, mas a vida do cara, você fala assim, meu Deus, o cara, né, diante do que tem, não usa, que também é um desequilíbrio. Então, tudo isso, Deus quer equilibrar, quando a gente colocar ele em primeiro lugar, isso vai ficar certo na nossa vida. Então, Deus não pediria honra se não fosse importante. E, aliás, ele não pediria honra se não tivesse sendo sonegada essa honra que ele quer. Porque honrar a Deus é simplesmente distinguir ele diante das outras demais coisas. E não ficaria fora, claro, a questão de finanças. O primeiro ponto é o que Deus de fato quer. O que Deus de fato quer com a nossa oferta? E aí a história de Caim e Abel, que está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3, vai trazer para a gente uma clareza em relação ao que Deus quer com as nossas ofertas. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 4, 3. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da gordura do seu rebanho. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que você está triste? Por que você se irou? Por que descaiu o seu semblante? Se fizer o bem, não é certo que serás aceito? E se não fizer, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
A aceitação e a rejeição da oferta foi pela forma de ofertar e não pela oferta em si. Aqui a gente vê que Deus ele não quer a oferta, ele quer o coração do ofertante. Tanto é assim que a Bíblia fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Primeiro ele aceita o ofertante, ou ele rejeita o ofertante. Depois ele aceita a oferta ou rejeita a oferta. Então é o coração que é mais importante do que a oferta em si. E essa oferta ela foi feita de forma errada. Quer ver um exemplo? Fazer a Santa Ceia é um mandamento de Deus, sim ou não? Sim, a Bíblia fala que a gente deve fazer a Santa Ceia como memorial até que ele venha. É um memorial, é um chamado de Deus. Mas quem faz a Santa Ceia em pecado, está certo? Não, a Bíblia fala, sonde-se o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de ceiar. Se tiver em pecado, perdoa, pede perdão a Deus, se conserta e venha a Santa Ceia. É a forma certa. Então não basta fazer o que a Bíblia está mandando por fazer, mas tem que fazer da forma certa. Porque da forma errada perde o sentido. Eu sempre dou esse exemplo aqui, Valdemir. Mulher, por exemplo, é muito perceptiva nisso. Quando chega aquela data festiva que você tem que dar um presente a ela, e você dá o presente, lembrou de dar o presente, vamos botar que seja um presente, vai dar uma carteirinha para ela encher de dinheiro. Diga amém. Mas você não vai amar o dinheiro, amém? Aí deu a carteira porque lembrou. Falou assim, amor, eu lembrei de você, da nossa data, primeira vez que eu te vi, então eu lembrei. A mulher tem um dia que, primeira vez que viu, primeira vez que pegou na mão, primeira vez que beijou. A mulher tem essas datas assim, sim ou não? Tem não? Só a minha? Dia 20 de janeiro foi a primeira vez que a gente ficou, né, amor? 20 de janeiro, não foi? Bem que acertei. Louvado seja Deus, Deus me livrou, obrigado, Senhor. E aí vai. E aí você lembrou da data, foi lá, amor, lembrei da gente, deu um presente. Aquilo tem um valor? Tem, uma carteira. Aí o cara esqueceu. Poxa, você não lembrou, Antônio, que hoje era a nossa data? Sobrou para Antônio, né? Você não lembrou? Você é fogo, Antônio. Você não lembra de nada, você não me ama, Antônio. Aí Antônio vai lá correndo no shopping, compra a carteira, dá para ela. Deu a mesma carteira que Valdemir deu, mas ele teve que ser lembrado. A carteira tem o mesmo valor que a primeira? Ué, mas é a mesma carteira. É o mesmo presente. Tem o mesmo valor? Por que não? Teve que ser cobrado, teve que ser lembrado. Amém? Vocês entendem como as coisas podem não ter o mesmo valor? Uns falam assim, não, porque a oferta de Caim foi do fruto da terra, de Abel foi dos animais. Não tem nada a ver com isso. O fato é que está escrito na Bíblia é o seguinte, Caim deu ao passo de dias. O que Caim estava dizendo com a oferta dele? Eu primeiro, Deus depois. Abel disse, a Bíblia, deu das primícias do seu rebanho. Abel pensava, Deus primeiro, eu depois. Por isso a Bíblia fala, aceitou Deus, Abel e sua oferta. Porque no coração de Abel, Deus estava em primeiro. Deus ele colocou a coisa certa no lugar certo. Isso é tanto um cuidado de Deus, porque Deus não vai confiar para a gente mais recursos se o nosso coração estiver no dinheiro. Porque senão a gente se perde. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e Deus vê que isso está bem resolvido no nosso coração, Ele olha para o nosso coração e fala, agora eu posso confiar mais porque Ele não vai se perder. Por isso que a Bíblia fala, se as suas riquezas aumentam, não coloque nisso o seu coração. Amém? Por quê? Porque não é ali que tem que estar. Aquilo não te supre, aquilo não vai te completar, só Deus faz isso. Ananias e Safira, por exemplo, eles trouxeram uma grande oferta para Deus. A oferta era grande, eles venderam um terreno. Imagina, um terreno é uma grana. Mas entregaram parte do voto que eles tinham dado. Eles disseram o seguinte, ó, a gente vai entregar tudo. E, na verdade, essa oferta foi uma oferta meio que de competição. Porque antes da oferta de Ananias e Safira, houve também uma oferta de alguém que vendeu uma propriedade e entregou uma grande oferta. Eles vendo isso, eles falaram assim, poxa, não vamos ficar para trás.
vamos vender aquele terreno, vamos dar uma oferta legal, vamos dizer que a gente vai entregar tudo, mas na hora ninguém sabe, a gente entrega só uma parte. Ou seja, fizeram um voto para competir com alguém que tinha feito uma oferta. E na hora de ofertar, ainda não ofertaram tudo. Ou seja, não é a oferta que Deus quer, e Deus não gostou daquela oferta. Inclusive, tem uma parte que também está lá em Malaquias, que fala mais ou menos assim, você traz a sua oferta, traz o aleijado, traz o manco, traz o coxo, o cego, e me faz a sua oferta e quer que eu aceite? Tente pegar uma oferta como essa e dar ao seu governador para ver se você vai ganhar algum favor em relação a ele. E aí você vem com esse tipo de oferta. Aí ele fala, quem dera houvesse alguém no vosso meio que fechasse as portas do templo para que tais ofertas não fossem entregues no meu altar. Se Deus quisesse oferta por oferta, ele aceitava o manco, o aleijado, o cego, mas ele não quer uma oferta que expresse o quê? Honra. Por que eu vou dar o pior para Deus? E vou ficar com o melhor? Se Deus é o meu Criador, se Deus é o meu Salvador. Será que ele não merece mais de mim? E essa honra é para regular e para mostrar o tamanho da nossa resposta diante do que Deus é por nós. E se a gente entrega pouco, querido, em nome de Jesus, a gente está cego. A gente não entendeu o quanto Deus fez e o que ele é para nós. E Deus quer nos situar, a palavra é essa, Deus quer nos situar na situação, na vida, para a gente entender quem é Deus, o que ele fez por nós e o quanto que a gente deve a ele. Quer ver uma coisa? Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem pessoas que fazem tanto bem para a gente, tanto bem, que você fica incomodado para fazer alguma coisa em troca. Já aconteceu com você? Assim, os meus pais, por exemplo. Eu tinha um sonho desde quando eu era criança, e eu ouvi isso de um filho meu. Meu sonho era crescer, ganhar dinheiro e dar um carro de presente para os meus pais. Aí eles ficaram ricos, mais do que eu, nem precisa mais, né? Mas eu tinha isso quando eu era criança. Eu falei assim, Senhor, eu vou crescer, vou ganhar dinheiro, e vou ter que dar alguma coisa. Eu quero dar um carro, era um sonho que eu tinha. Quero dar um Mercedes para meus pais. Aí meu pai comprou um caminhão Mercedes e já dá tudo certo. Mamãe falou que aceita. Era um sonho e eu ouvi isso de um filho meu. Falou, pai, eu quero crescer, ganhar um dinheiro para te dar um carro que você quer. Falei, filho, amém, filho, manda ver, que Deus te abençoe. Mas sabe aquele desejo de honrar quem que você recebeu muito? Quem teve esse desejo no coração? Cara, é uma coisa incrível. Uma vez eu sempre estou feliz com Deus, mas naquele dia eu estava muito, muito, muito feliz com Deus. E eu li aquele, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E eu peguei aquela segunda parte do transbordar lagares, encher celeiros, tirei e falei assim, só o fato de honrar, eu já estou satisfeito. A promessa já está no início, não no lagar cheio do celeiro transbordando. Eu nem estava ligando para isso. Eu falei, cara, eu consigo honrar Deus com as minhas finanças. O que eu posso fazer com o meu dinheiro? Honrar pessoas e honrar Deus. É o de melhor que você pode fazer com o seu dinheiro, irmão. Demonstrar para as pessoas que elas têm valor para você e demonstrar para Deus que Ele está em primeiro lugar na sua vida. Nada você consegue fazer com dinheiro que é melhor do que isso. Nada. Nada. Quando a gente dá alguma coisa para alguém e ela fica feliz com aquilo, e você vê que ela foi honrada e o valor que ela tem para você foi expresso com aquela atitude sua, isso é bom demais. Isso é legal pra caramba. Amém? Então, dê presentes, honre pessoas que elas merecem. Tem muita gente que a gente negligenciou honra e estão ao nosso lado, caminhando a nossa jornada de vida, que estão precisando disso. Amém? E eu sempre penso uma forma de honrar. Outro texto muito legal. Marcos 12, 41. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 12, 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o seu dinheiro no gasofilácio, ou na arca do tesouro. E muitos ricos deixavam ali muito dinheiro. Vindo, porém, uma viúva pobre deitou ali 2 moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos aqueles homens na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram, ofertaram o que lhes sobejava. Mas essa mulher, da sua pobreza, lançou tudo que tinha do seu sustento.
A chave desse texto é que Jesus olhava como as ofertas eram entregadas e não quanto as ofertas eram entregadas. E aí você vê que na mentalidade de Deus, não importa se você dá muito. E naquela época não existia papel moeda, era só moeda mesmo de metal. E eu imagino, né, a Bíblia fala aqui que homens ricos tinham dado muitas ofertas. Então o cara chegava com um saco lá de moeda para jogar dentro do gasofilácio, devia ser uma barulheira doida. Não era uma coisa sutil, era tombava aquelas moedas e barulho de moeda caindo, então aquilo chamava atenção, os ricos. E a mulher veio com 2 moedinhas, que eram as menores moedas, meio centavo. Era uma coisa, de repente, não dava nem para comprar uma tapioca, um negócio assim, na saída da igreja. E ela ofertou. E Jesus, olhando como as pessoas ofertavam, disse para os discípulos, ela foi o que ofertou mais. E não era questão financeira, porque financeiramente ela ofertou menos. Mas o coração dela foi o coração que tocou o Senhor. Porque ela entregou tudo que ela tinha em confiança a Deus, em honra a Deus. Vocês estão comigo? Estão entendendo isso? A diferença? Então, não importa se você está entregando muito ou pouco. Não importa, sei lá, não importa como está o teu coração. Quem é Deus para você na hora da sua oferta. Se isso está demonstrando para Deus honra ou não. Quem é Deus para você? Amém? Isso é importante. E Jesus não olha quanto, mas Jesus sempre está olhando como. Então, Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos que Ele esteja em primeiro lugar em nossas vidas, e essa relação de honra vai colocar o dinheiro e as finanças no seu devido lugar. Segundo ponto, por que honrar a Deus nessa área? Deus não precisa do nosso dinheiro, isso é fato. E se não é por Ele, por eliminação, só pode ser por nossa causa. A forma que lidamos com o dinheiro, para bater um pouco mais nessa tecla, pode e acaba nos afastando de Deus. Em 1 Timóteo 6,9, fala o seguinte, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui está falando que quando o dinheiro reina na vida do homem, o homem ele procura um caminho nocivo, um caminho de loucura, um caminho onde ele se transpassa com muitas dores, porque quando o homem ama o dinheiro dinheiro reina na vida dele, os relacionamentos humanos são muito afetados. Eu já falei isso aqui um pouquinho no início do culto, mas eles são muito afetados. A gente sabe quando a gente está andando com alguém que ela valoriza mais o dinheiro do que a gente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro. Quando a pessoa não quer... Já conhece aqueles unha de vaca? Mão de... Porque ama o dinheiro, tem medo de perder o dinheiro. Um relacionamento, num casamento, por exemplo. A mulher sente quando não há uma disponibilidade do marido de abençoar ela financeiramente, porque há um desequilíbrio na mente do homem em relação à grana, em relação ao dinheiro. Porque ele não está honrando Deus e muito menos vai honrar pessoas. Então, a Bíblia aqui em 1 Timóteo 6,9, fala que esse homem arruma uma forma ruim de viver que vai se transpassar a si mesmo com dores. Então não é o dinheiro em si, mas a forma que tratamos com ele. Não é o dinheiro em si, um amor por ele. Em Marcos 6,24, Jesus diz que não devemos servir a Deus, né? Foi o texto que eu falei lá no iniciozinho, e as riquezas, porque nós vamos desprezar um e amar o outro. Então você não pode viver nessa vida de valorizar mais o dinheiro do que Deus ou as pessoas. Então Deus não quer nos esvaziar. Muito pelo contrário, Ele quer nos encher. Mas Ele só vai fazer transbordar quando souber que isso não vai nos tirar da presença dEle, não vai roubar o nosso coração, porque isso aqui não é uma barganha. Eu dou, Deus me devolve. Não, eu coloco Deus em primeiro lugar, coloco o dinheiro no seu devido lugar, e Ele sabe que o meu coração está certo, então Ele pode me confiar mais. Porque eu fui fiel no pouco, e Deus vai me colocar onde? No muito.
Então Deus não te dará nada, nunca vai te dar nada que te afaste dele. Tem uma história que um pai, o filho queria porque queria um videogame. Qual que está na moda agora? É o PlayStation 10? Nem sei qual o número que está. É qual? É o 5, o iPhone já está no 16, então o PlayStation está perdendo. Então o PlayStation está na moda. Aí o pai deu o videogame que o filho tanto queria. O pai abençoou o filho com um videogame. É uma bênção? Claro. Só que quando o pai chegava em casa, o filho antigamente vinha correndo para abraçar ele e beijar o pai. Agora ele não vem mais, porque fica no quarto jogando videogame. Então a bênção afastou o quê? O abençoado do abençoador. E não foi bênção, foi maldição. E o pai se arrependeu de ter dado o videogame. Então Deus não vai dar nada para a gente que nos roube dele. E a honra acaba sendo, então, uma forma de regular esse nosso relacionamento com Deus e com o dinheiro. Uma coisa extra aqui que a gente vai falar, tá? Alguns acham que oferta não é parte espiritual no culto. Então, por que Deus e Satanás estavam disputando o coração de Ananias e Safira quando eles foram trazer aquela oferta? Atos 5:3 traz essa realidade espiritual e diz assim: disse então Pedro, o apóstolo, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir contra o Espírito Santo e reter parte daquilo que você disse que ia dar? Então havia aqui uma luta espiritual, para você ver, do coração do homem em relação às riquezas. Então o inimigo está muito interessado que você ame o dinheiro. Pode ter certeza disso. Quando o povo de Deus estava preso no Egito, isso é importante, e Deus começou a lançar pragas, e Faraó começou a baixar a guarda e querer deixar o povo embora, mas em parte. A primeira coisa que ele falou é o seguinte: vocês vão adorar, mas não vão longe. Foi a primeira concessão, porque o inimigo quer negociar com a gente. O que é isso? É uma área da consagração. Você pode buscar Deus, mas, por favor, não vai muito longe. Fica um pouco perto. A segunda foi um pouco parecida. Você vai, vai ali, pode sair da cidade, pode ir onde você quer, ok? Mas não leva a família. Você pode adorar, você pode mergulhar na presença, mas não leva a sua família. Ele queria deixar a família de fora. Em terceiro lugar, ele falou, tudo bem, você pode ir longe e pode levar a família. Foi a terceira. Mas a quarta coisa que Faraó travou foi o quê? As riquezas. Falou, você pode ir longe, mergulhar em Deus, você pode levar a sua família, que é importante pra caramba, mas você não vai levar seu gado. Você não vai levar nada para adorar. E foi nessa hora que Moisés ficou mais chateado. Falou assim, como que eu vou adorar a Deus sem entregar nada? Como é que eu vou chegar diante dele de mãos vazias? Que adoração é essa? Como é que Deus vai me ver de mãos vazias? E aí você vê que o inimigo ele pode até deixar você adorar, pode deixar até você ir longe, pode até deixar você levar a sua família, mas ele quer uma base no teu coração, que são as finanças. Porque se ele te dominar nas finanças, ele elegeu ali um altar de adoração que você não vai adorar a Deus. Então a negociação, olha só, é espiritual. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então se você não pensou nisso, se você acha que finanças não é uma forma de honrar a Deus ou é apenas dinheiro para pagar a conta, reavalie o que você pensa. Amém? A Bíblia não fala isso. Isso aqui é uma luta espiritual que é para libertar o nosso coração e colocar a gente alinhado com aquilo que tem no coração do Pai, para a gente honrar Ele. É simples assim, mas é profundo. E a gente tem que conhecer essa realidade e viver essa realidade, senão a gente vai estar aprisionado aqui. Amém? E Faraó é um tipo de inimigo, tipo Satanás, e o Egito era a escravidão quando o homem estava no mundo, por exemplo. É uma tipologia, e essa negociação houve, e ele queria reter o homem nas finanças, ok? Outra coisa, olha isso. Na parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, no versículo 7, quando ele fala que a semente estava sendo lançada, que é a palavra de Deus, ele falou que uma parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E aí os apóstolos chegaram para ele e falaram assim, nos explica direito o que era essa parábola.
Então ele chamou eles, ainda em Mateus 13, no versículo 22, e explicou essa parte dos espinhos. Ele disse o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Gente, ouve isso. Pensa o poder que o amor ao dinheiro tem na vida do homem, ao ponto de sufocar a palavra e tornar ela infrutífera. Então, a ação de libertação, os processos que a palavra podem ter de poder na vida do homem para mudar a vida dele, tudo isso é impedido porque o coração do homem ama o dinheiro. A Bíblia fala que a semente da palavra foi pregada, preste atenção, no coração do homem. Mas o cuidado com as riquezas, o amor pelas riquezas, cresceu como um espinho, sufocou a ação de Deus no coração do homem. A ação de libertação, ação de cura, ação de crescimento, tudo que a palavra pode fazer na sua vida. Se você ama o dinheiro, a Bíblia fala que são os espinhos vão crescer e vão sufocar a ação da palavra. Você está achando que isso é pouco? Tem áreas na sua vida que você não rompeu, pode ser por isso. Tem áreas no seu casamento, de repente, no relacionamento, que ainda não floresceu, que ainda não, sabe, que não rompeu aquilo que está travado, porque talvez o dinheiro ainda assuma uma posição de muita importância. E é como esse espinho crescendo e fazendo a palavra infrutífera. Dá uma sondada. Deus trouxe você aqui essa noite para entender que se honra a Deus com finanças. Essa honra é uma forma de regular o teu relacionamento com Ele. E a Bíblia fala claramente que amor às riquezas é esse espinheiro que cresce e torna infrutífera a ação da palavra em nós. Imagina só, eu estou aqui ouvindo a palavra para me libertar, para eu romper em alguma área, para eu ser liberto. E aí, porque eu tenho um amor ao dinheiro no meu coração, essa palavra fica infrutífera. Ela não gera nada em mim. Olha a importância disso. Vocês estão entendendo? O terceiro ponto. O que importa nem é o que será feito com a oferta, e sim o coração daquele que oferta. Felipe tem? A oferta do perfume, dado para ungir Jesus, por Maria, não entrou nem nos cofres do ministério. Bem que Judas reclamou por isso. Pois o valor é equivalente ao trabalho de um ano. A Bíblia fala, mais de 300 denários. Um denário era o salário de um dia. Calculando mais ou menos no salário mínimo do Brasil, aquele perfume valia aproximadamente 16 mil reais. Olha isso. Uma oferta de um perfume. Eu não sabia que era um perfume tão caro. Mas é exatamente isso. A Bíblia fala, esse perfume valia mais de 300 denários. Um denário, o salário de um dia. Então, trazendo para a nossa realidade, 16 mil reais um perfume. Foi aquela oferta que foi lançada. E todos os apóstolos, a começar de Judas, reclamaram de tal oferta. Todo mundo reclamou. Em algumas traduções, eles, como é que é o termo? Eles brigaram com ela, de forma assintosa. Por que fez esse desperdício? Por que não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Por que a gente não pegou esse recurso, fez uma reunião da liderança para ver se a gente usava esse recurso de uma forma melhor, para atingir pessoas, para fazer algum projeto, para, sei lá, fazer alguma coisa? Olha isso, gente. Jesus falou assim, ó, para com isso. O que ela fez me tocou, e foi tão bom o que ela fez, que o que ela fez vai ser contado para que todo mundo saiba o que ela fez por mim. Porque vocês estão enxergando o projeto, a obra, mas ela me viu, ela fez para mim. E a gente acha que se a gente estivesse lá, né? Pô, se eu estivesse lá, eu acho que eu não ia ser igual Judas. Judas não, né? Está amarrado, né? Mas Pedro falou também, hein? Tiago, João, que estava no barquinho. Todo mundo estava naquela, pô, como é que faz uma coisa dessa, né? Porque quando a obra é legal, vamos botar aqui,
Imagina que você não tem ar-condicionado e estivesse suando em bicas aqui agora. E eu chegasse, gente, Deus tocou meu coração para a gente fazer uma oferta aqui para botar ar-condicionado na igreja. Quem está comigo? Acho que todo mundo estava suando e ia dar um pulo. Falou, Senhor, pode contar comigo, pastor, estou dentro. Ia ou não ia? Hã? Quando é para melhorar para a gente, quando a gente concorda, a gente vai e oferta. Mas para um perfume que vai ser quebrado e desperdiçado aos olhos humanos, será que eu ofertaria? Será que o meu coração é assim, eu oferto se eu concordo. Se eu não concordo, eu não oferto. Os apóstolos disseram isso. Não concordaram com a oferta que Jesus adorou. Ele amou essa oferta. Olha a diferença. Essa diferença da percepção de Deus para a nossa percepção tem que chamar muito a nossa atenção. A gente acha que está falando de valores financeiros, de conquistas ministeriais, e não é nada disso que Deus está falando. Deus está falando de honra. Onde está o teu coração quando você vem ao altar depositar alguma coisa? Onde que está Deus na sua vida quando você coloca algo para Deus? É o que você quer fazer para Ele. Em Israel, tem um povo lá que quer tanto ver o templo ser restabelecido, que representa Deus para aquela nação, que na sua casa, dentro da sala de estar, eles deixam uma parte da parede quebrada. Que eles falam, a minha casa não vai ficar pronta enquanto a casa de Deus não for reerguida. Porque primeiro Deus, depois eu. É um lembrete no coração daqueles homens que não vão construir antes que a casa de Deus esteja pronta. Davi falou isso. Não é bom que eu more num palácio e a presença de Deus fique numa tenda. Eu vou construir para Deus uma obra que Ele merece, para engrandecer o nome dEle. Tinha um coração de honra. Deus falava, Davi, o homem segundo o meu coração. Queria botar Deus em primeiro lugar. A questão é essa. Onde Deus está em nossas vidas? Você vai honrar Deus com tudo que você é. E honrar Deus com tudo que você tem. É muita dificuldade que a gente tem como homem, porque a gente desconfia das pessoas, desconfia das motivações. A gente pensa, pô, o pastor está falando de dinheiro porque vai para o bolso dele ou vai para a igreja dele. E todo esse tipo de bobagem que a gente pensa. A gente pensa, eu já pensei. Já estive sentado onde você está, eu faço parte de congressos. E às vezes a gente pensa esse tipo de besteira. Um monte de bobagem que a gente pensa, um monte de coisa. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, se a riqueza tiver um lugar no seu coração maior do que Deus, isso vai atrapalhar você tanto, cara. Porque ela não está com essa bola toda. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra amizade, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não te traz paz. Deus faz tudo isso por você. E se você colocar o dinheiro na posição errada, você vai deixar de receber de Deus tanta coisa. E você vai estar tão equivocado diante da sua vida, que sua vida não pode dar certo. Como que você pode eleger um Deus tão fraco como o dinheiro? Então essa ação de honrar a Deus com as nossas finanças é uma ação reguladora de quem Deus é para você e de quem o dinheiro é para você. O que Deus pode fazer e o que o dinheiro pode fazer. Então essa honra é colocando as coisas nos seus devidos lugares. Deus no seu alto e sublime trono. Amém? E o dinheiro debaixo dos nossos pés. Você sabia que a Bíblia fala que nos céus as ruas serão de ouro? Quem sabe disso? A Bíblia fala em Apocalipse, lá no céu as ruas serão de ouro. E na nossa ignorância, às vezes a gente pode pensar, poxa, quando eu chegar no céu, se eu fui pobre não lembro mais, vai ser o modo ostentação. Poxa, eu vou andar em ruas de ouro, vai ser a glória. Agora eu pergunto para você, você acha que a glória do céu vai ser o ouro? Gente, vamos lá. Vocês acham que a glória do céu vai ser o ouro? Quem vai ser a glória do céu? Deus é a glória do céu. Sabe o que o ouro representa no céu? Deus falou para o anjo, falou assim, vem cá, o que a gente vai fazer com esse ouro? Deus falou, bota no chão, só serve para ser pisado. O que eles morriam lá embaixo, para a gente vai ser asfalto. Vocês entendem isso? Pisar
para nos servir e amar aquele que merece ser amado, o nosso Deus, amém? Queria te convidar para ficar em pé nessa hora. Você que ouviu essa palavra e quer entrar num novo nível de honra com Deus, em tudo, sabe? Finanças não pode ficar de fora, mas em tudo em nossas vidas. Eu sempre falei da festa de aniversário sendo o primeiro pedaço de bolo, o pedaço da honra. Sabe o que Caim fez? Falou, para Deus eu te dou o último pedaço. O último pedaço nunca vai comunicar honra, vai comunicar desonra. Então, se sua vida, ela tem a parte melhor, a principal, sabe? Que você sempre dê para Deus o primeiro. Deus, você me fez, você me salvou. O que eu quero te dar é o melhor, é a minha vida. E eu fico pensando, e faz parte das minhas orações, eu sempre oro assim, Senhor, que ao longo dos meus dias, eu vivo de tal forma que a minha vida expresse honra para o Senhor. Expresse gratidão ao Senhor. Sempre oro assim. E eu fico sondando ao longo dos meus dias se eu me perdi da agenda de Deus. Se eu estou num lugar onde não deveria, se eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo. Se aquilo que eu estou fazendo está conferindo para Deus honra. Esse é o meu cuidado. E tem que ser o cuidado de cada um de nós. Para que a nossa vida expresse honra que Ele merece. Amém? Queria te convidar para vir à frente nessa hora. Você que ouviu essa palavra. A gratidão, ela expressa a honra, porque é um reconhecimento que Deus fez e é por nós. Essa semana eu estava aqui na rua, e eu estava chegando ali num lugar para fazer um lanche, e aí de repente um cara do outro lado da rua me gritou e veio correndo na minha direção. Eu olhei para ele e falei, quem é esse cara? Ele falou, Fred. Eu falei, o que foi? Você não lembra de mim? Eu falei, não. Quando eu tinha 11 anos de idade, 11 anos, você me deu um skate. Eu falei, eu? Eu falei, sim. Eu estava ali parando o carro, guardando os carros, e aí eu pedi para você, moço, me dá um skate. E ele falou que 2, 3 dias depois eu voltei, abri o porta-malas e dei um skate na mão dele. Ele falou que vivia num lugar que tinha muita facção, e aquele skate foi um caminho para ele. Durante 7 anos ele andou de skate, competiu, e se viu longe das drogas, longe do problema. E aquilo foi uma forma de ajudar ele. O cara com 37 anos veio me agradecer. Falou, hoje eu sou casado, eu tenho 3 filhos, agora estou na igreja. Obrigado porque você parou naquele dia e me deu um skate. Eu nem lembrava disso. A pastora Carol chegou na hora. Você viu lá, né? Aí ela ficou assim, o que esse cara quer acontecer? Ele quer agradecer, é tão difícil, né? E eu me senti tão feliz, porque alguém voltou para agradecer, expressando o quê? Honra. Uma expressão de honra. Dos 10 leprosos, quantos voltaram? 1. Meu irmão, continue fazendo bem, porque na hora alguém volta para agradecer. E essa honra é um combustível para você fazer mais. Foi muito legal. Ele falou, agora eu tô na igreja. Eu falei, você não sabe de uma coisa? Ele falou, o quê? Sou pastor. Ele, você é pastor? Eu falei, sou, cara. Ele falou, obrigado pelo skate. Eu falei, gente, de 37 para 11 anos, quanto tempo faz isso? Faz as contas. É muito tempo. E o cara ainda lembra até hoje. 26 anos? 26 anos atrás, gente. Ele me reconheceu, eu nem conhecia ele. Ele falou, você está de barba, cabelo branco, mas eu te conheci. Eu falei, puxa vida. Do outro lado da rua eu estava de óculos ainda. Eu falei, gente, que benção. Carol viu lá. E é isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Onde as palavras não foram suficientes, Pai, que o Teu Espírito possa nos ensinar o poder que essa palavra ela tem. E que a gente possa Te honrar, Senhor, não apenas com os nossos bens, mas com toda a nossa vida. E que essa honra coloque as coisas nos seus devidos lugares, Pai, nos situe diante de quem o Senhor é e de que o Senhor faz por nós, Senhor, para que as outras coisas, Pai, elas estejam lá embaixo.
e não roubem do nosso coração, Pai, a Tua presença, o Teu favor e o poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a Te honrar, Senhor, como o Senhor quer ser honrado. A Tua palavra fala que o Senhor aceita o ofertante e a oferta. Primeiro o Senhor aceita o nosso coração. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos alinha. Nos alinha, Senhor, com aquilo que o Senhor espera de nós. Nós queremos Te honrar, Senhor, sempre em nossas vidas. E com tudo que o Senhor tem nos dado, que também seja uma expressão de honra e adoração ao Senhor que tanto merece. Por isso nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria ler só mais um textozinho. Dá tempo? Dá sim. Olha isso. Davi, ele foi instruído por Deus para pedir uma oferta ao povo. E quando ele viu o povo ofertando, mas ele viu o povo ofertando com o coração tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele fez uma oração a Deus que está em 1 Crônicas 29, 17. Olha só, Davi ele tinha esse coração querendo fazer algo para Deus. Senhor, eu quero fazer uma casa do Senhor. E aí Deus falou, você não vai construir, seu filho vai construir, mas você pode fazer a oferta para captar os recursos. Foi o que Deus liberou. Então ele foi com aquele coração, ele tirou do próprio bolso, deu muito do seu tesouro, mas quando ele viu o povo ofertando, ele fez uma oração a Deus, que está lá em 1 Crônicas 29, 17, que diz assim, eu bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações, e que da sinceridade Te agradas. Eu também, da sinceridade do meu coração, voluntariamente dei essas coisas. E agora vi com grande alegria que esse povo, que se acha aqui, voluntariamente deu. E ele terminou a oração em 1 Crônicas 29, 18. Senhor Deus, de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, conserva isso sempre no intento dos pensamentos e corações e encaminha sempre o coração desse povo para Ti. Para Davi, a oferta, naquela hora sumiu. A alegria de Davi foi ver o coração do povo querendo fazer alguma coisa para Deus. Falar, cara, eles estão com o mesmo coração que eu tenho. Eles querem fazer alguma coisa para o Senhor. E a Bíblia fala que ele teve que mandar parar, porque não chega, não traz mais. Por favor, a gente já tem mais do que a gente precisa. E ele falou, Senhor, mantém esse sentimento no coração do povo. Porque eles querem fazer para o Senhor. E é isso que a gente tem que ter. Fazer para Deus sempre em primeiro lugar. Porque Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Não é o que a Bíblia fala? A Ele o quê? A honra, a glória e o louvor. Eu queria fazer mais uma oração essa noite. Você que veio aqui, ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que te criou e aquele que te salvou. Dono por dois grandes motivos, né? Por criação e por salvação. Se você quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos dele essa noite, faz um sinal com a mão. Quero orar contigo. Alguém para Jesus essa noite? Eu creio que somos todos salvos. Louvado seja Deus. Pode voltar para o seu lugar. O Ministério do Louvor pode subir. Flavinha. Você não vai falar não? Queridos, Flavinha pediu para lembrar, apóstolo Flávio, Flavinha é minha esposa. Essa palavra que eu trouxe hoje foi baseada nesse livro aqui, ó, Uma Questão de Honra, de Luciano Subirá. Você vai ler aqui e vai falar assim, o apóstolo fez uma cola. Foi uma cola. Esse livro é muito bom. Pensa num livro abençoado. A base da palavra foi toda tirada desse livro hoje. E esse livro também, A Recompensa da Honra, de John Bevere. Também é um livro que eu li, que fala sobre honra. E aqui você vê mais ou menos o beabá da honra,
para a gente ter essa cultura, ter esse DNA, nosso ser, que eu creio que é um princípio que é base para toda a vida cristã. Se você não honra Deus, se você não honra seus pais, se você não honra as pessoas, você está meio perdido e não entende o que os céus querem ministrar na terra. Então, é uma boa leitura, recomendo, já li os dois, excelentes livros, tá? Que nessa hora, quando você vier ao altar do Senhor honrar a Deus com os seus dízimos, as suas primícias e as suas ofertas, você faça isso com alegria e com o coração voltado a Ele. Deus abençoe nessa hora. Ouço o som do meu amado, sua voz me atraiu. Meu lugar é ao seu lado. Coração
Oh, Rei da Glória, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, todo louvor. Tu és o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. O que Te daremos, pois, por todos esses benefícios, Senhor? O que Te daremos? Queremos viver uma vida que Te honre, Senhor, que seja uma expressão de honra na Sua direção. A cada momento da nossa vida, ao longo dos nossos dias, uma vida que Te honre, Senhor, uma vida que seja uma resposta de gratidão. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos guie por essa vida, Senhor, para que o Senhor se sinta honrado, para que a nossa vida agrade o Teu coração. Meu Deus, toma as ofertas trazidas no Teu altar, que o Senhor nos dê sabedoria para manusear esses recursos, Pai, de tal forma que o Senhor seja honrado. Nós entregamos também cada necessidade no Teu altar, Pai, que os milagres aconteçam, Pai, e a Tua boa mão alcance as famílias nesse lugar. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. A consagração do dia 1º cai agora, semana? Terça-feira a gente vai ter, segunda-feira, Escola de Líderes, terça-feira, consagração do mês, e também junto com o M12. A gente vai ter a consagração, a oração de 1 hora, depois a gente vai ter a nossa M12, que é uma reunião estratégica, ok? Todos estão convidados, e você aqui na terça-feira, a partir das 19 horas. Amém? Quinta-feira, célula nas casas, sábado, Shabat. Sexta, Shabat, sexta, Shabat. A agenda está no Mir Macaé. Amém? Mais alguma informação? Não? Rede Teens. Domingo a gente vai ter um evento especial, domingo que vem, de manhã, Rede Teens. Vai ser aonde? Aqui, na Igreja Mir Macaé. Todos são bem-vindos. Amém? Queridos, a palavra ela tem um poder de limpar o homem. Jesus falou, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. Não é difícil ver como que a raça humana precisa de uma boa limpada, de uma boa limpeza, de expurgar muita coisa de errado que a gente tem. E hoje a gente aprendeu que quando a palavra cai no meio dos espinhos, os espinhos podem sufocar o poder da palavra. E os cuidados com as riquezas são esses espinhos. Então a gente tem que devotar a honra a Deus em todas as áreas, e também nas finanças, para que o poder da palavra não seja travado em nós, para que aquilo que Deus quer operar nos corações humanos aconteça. Porque a Bíblia fala que assim como a chuva cai do céu e a neve, e rega a terra e faz prosperar, assim é a palavra do Senhor quando é liberada do céu. Ela prospera para aquilo que ela é enviada. E a palavra tem que prosperar em nosso coração, para que haja libertação e cura. Amém? Vamos viver isso, em nome de Jesus. Queria que você tenha uma semana abençoada, na presença do Senhor, e que a tua vida seja uma expressão de honra. Que Deus te olhe e seja feliz em ver que teu coração quer agradar o coração dele e liberar a honra na direção dele. Queridos, graça e paz, um beijo no coração e uma semana abençoada. Deus abençoe.